Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje, o Albert vai falar sobre o filme Partida Fria, né? Que é a história do embate entre soviéticos e americanos, né? Nos anos mais difíceis da Guerra Fria, né? Por volta aí da crise dos mísseis cubanos em 1962. E o filme, ele tem esse nome Partida Fria porque é uma partida de xadrez simbólica, né? Nos anos da Guerra Fria entre soviéticos e americanos. É muito legal. Acompanhe então a crítica do Albert, depois eu volto com os meus comentários. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Meu nome é Albert, eu sou editor do blog Velho General e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o filme The Coldest Game, em português seria Partida Fria, foi traduzido como Partida Fria. Como o próprio nome do filme sugere, a trama se passa durante o período da Guerra Fria, mais especificamente naquele momento em que os soviéticos instalaram mísseis nucleares em Cuba a apenas 250 quilômetros da costa americana. Teoricamente, esses mísseis poderiam atingir todo o sudeste americano, toda a costa leste americana, inclusive Washington. O presidente Kennedy ordenou um bloqueio naval a Cuba e deu um ultimato ao Nikita Khrushchev, na época o líder soviético. Uma frota naval, uma frota soviética se aproximava do bloqueio e o mundo viveu na época talvez a fase de maior tensão de todo o período da Guerra Fria. Resumindo, eles entraram num acordo, os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba e os americanos se comprometeram a não tentar mais invadir a ilha. Secretamente também os americanos prometeram retirar mísseis que eles tinham instalado na Turquia. Voltando ao filme, o personagem principal é o professor Mansky, Joshua Mansky. Ele é um jogador de xadrez, um gênio matemático e ex-professor de Princeton que caiu em desgraça devido ao vício na bebida. Apesar disso, o professor Mansky é o único que poderia substituir um enxadrista americano que morreu pouco antes de participar de um torneio de xadrez que iria acontecer entre Estados Unidos e União Soviética em Varsóvia, na Polônia. Ele é sequestrado por agentes da CIA, levado para a Polônia e é convencido a substituir o falecido e enfrentar o enxadrista soviético Alexander Gavrilov. O torneio seria uma melhor de 5 partidas. Num determinado ponto do filme, um dos agentes que cuida do professor Mansky morre na frente dele, envenenado. E aí ele se dá conta de que o torneio de xadrez está sendo usado como fachada, como uma cobertura para uma operação secreta na qual os americanos estão tentando descobrir informações a respeito dos mísseis soviéticos. O filme é uma ficção. Durante a trama ele intercala cenas reais do presidente Kennedy, do Nikita Khrushchev, de navios e aviões da época. Enfim, ele procura retratar um pouco da tensão e da polarização que o mundo vivia naquele momento. Mas a trama é completamente fictícia, nada ali é realidade. No final do filme, ele faz uma rápida retrospectiva dos tratados assinados entre o Ronald Reagan e o Mikhail Gorbachev até o momento atual em que americanos e russos estão vivendo mais um período de crise por conta de tratados nucleares. No final ele convida, através de uma mensagem, ele convida a uma reflexão sobre o perigo das armas nucleares, enfim, o perigo de uma hecatombe nuclear. O filme é uma produção polonesa, é estrelado pelo Bill Pullman e ele está disponível na Netflix. Eu achei interessante, como eu falei, por mostrar um pouco da polarização que se vivia naquela época. É uma produção bem feita e apesar dele ter boas atuações, em determinados momentos eu achei a trama um pouco confusa. Mas é um filme interessante, vale assistir, mas não vão assistir com grandes expectativas e lembrando que nada ali é real, é tudo fictício. Essa foi a resenha de hoje.
Como sempre eu peço que se vocês tiverem sugestões de filme, enviem através da página de contato do blog Velho General. Espero que vocês gostem do filme e até a próxima. Bom, gente, vamos lá, né? Uma coisa que eu acho complicada, esse filme é polonês. Vai ser muito difícil você ver um polonês falar bem de um russo, né? Eles têm uma rivalidade ancestral aí. Então uma piada da Guerra Fria que é interessante, né? Diz que tinha uma manobra do Pacto de Varsóvia e tinha um soldado russo, né? E um polonês numa trincheira. De repente eles acham marca do tesouro, né? Aí o russo vira pro polonês e fala, vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aí com bons camaradas comunistas. O polonês porra nenhuma, vamos rachar meio a meio. Então essa é a visão que os poloneses tinham dos russos, né? E tem um pouco até hoje aí. Por que eu falo isso? Porque o filme apresenta os russos como frios, distantes, né? Arbitrários, etc. Mas nós sabemos que no cenário internacional não tem anjos nem demônios, né? Quando se começa uma disputa, vale tudo. Lógico, né? É humanamente perceptível isso, que o lado que ganhou a Guerra Fria, o lado democrata, capitalista, a vida era muito melhor, isso não se tem dúvida. Você não tinha liberdade nenhuma na União Soviética e nos países satélites. Essa é uma realidade. Tá? A vida ali era muito difícil, você poderia acordar com uma batida de madrugada na sua casa e a polícia te levava embora, né? Protestos, nem pensar. O ministro Delfim Neto, ele contou que uma vez ele teve na União Soviética, nos anos 70 e 80, começo de 80, e um cidadão da União Soviética queria comprar a calça jeans dele, porque você não conseguia uma calça jeans na União Soviética. Então realmente era uma vida difícil, né? A visão do filme coloca o russo meio como vilanizado, mas enfim, faz parte. O filme é interessante, né? Mostra uma época aí bastante complicada das relações entre americanos e soviéticos. E uma coisa interessante, gente, é que tudo que acontecia naqueles anos, eu digo que eu vivi como criança, depois vivi como militar também, os anos da Guerra Fria. Tudo era motivo de disputa, gente. Então as Olimpíadas eram politizadas, partida de xadrez era politizada, a corrida espacial, eles tentavam competir em tudo, né? Na verdade era uma disputa entre os dois sistemas. E nisso o filme é bastante feliz em mostrar. Quero colocar uma coisa para vocês que é importante, tá, gente? A Guerra Fria, eu acho que ainda está muito próxima, está muito difícil ainda para essa geração, principalmente a minha que viveu isso, para a gente conseguir analisar. Mas eu acho que no futuro vão sair obras maravilhosas e muita coisa explicando aquela época. Mas esse filme é bacana, como introdução assim, dá para assistir, né? Tá bem longe dos 13 dias que abalaram o mundo, né, com o Kevin Costner, mas dá para se ter uma ideia da atmosfera daquela época, né? Então fica aí a dica, Partida Fria, muito bem resenhada pelo Albert, como sempre. Aliás, eu preciso falar uma coisa, o Albert lançou essa semana um artigo no Velho General sobre o Hezbollah, fantástico, é matador. Tá? O artigo está muito bem escrito aí, então aconselho vocês olharem, eu vou deixar aqui na descrição. Eu quero deixar também uma descrição da Smart Defesa, que é uma empresa, ela fez uma relação de todas as eventos de defesa que acontecem no Brasil em 2020. Vale a pena porque eu mesmo precisei dias atrás de uma lista dessas e não consegui. Então vale a pena vocês darem uma olhada lá. Então esse foi o nosso vídeo hoje. Nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.